Fala, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Essa semana, agora, a gente está começando uma proposta um pouco diferente, né? As aulas gravadas, não mais ao vivo, em virtude que as aulas na escola retornaram, mas, claro, está sendo respeitado quem decidir assistir as aulas de casa gravadas, não tem problema, se você não se sente seguro ainda, enfim, vai ter uma parcela de aluno na escola, uma outra parcela vai estar assistindo de casa. Então, a gente está gravando as aulas que vão ser passadas na escola, está sendo gravado aqui, para que você tenha o mesmo acesso ao mesmo conteúdo que vai ser desenvolvido na aula. É claro que na aula você conversa mais, tem a interação. Aqui é só eu estou falando. Então, a aula acaba ficando menor do que na escola, porque na escola a gente tem a participação, tem o desenvolvimento da conversa. Isso torna a aula um pouco mais longa. Aqui vocês vão ter uma aula um pouco mais reduzida, porque só eu estou falando, tá? Mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês do nosso assunto de hoje. Bom, vamos lá. Nosso tema de hoje é o CrossFit. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o CrossFit. Já que está tão na moda, né? Acredito que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar de CrossFit na rede social aí. É muito falado na mídia, mas a grande maioria não sabe nem o que é. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho do que é o CrossFit, os benefícios, um pouquinho da sua história. Vamos à leitura. À medida que eu for passando, se vocês quiserem ir printando a tela, é bom até para facilitar depois quando for responder a folha de exercícios, tá? Vamos lá. CrossFit. Origem. Aí não é o bom, né? O boom. O início do CrossFit, o boom do CrossFit, o crescimento do CrossFit, ecoa entre as pessoas que sempre foram fãs do exercício físico de intensidade. Né? Essa modalidade, no entanto, é relativamente nova. O CrossFit surgiu nos anos 2000, quando foi criado pelo ex-ginasta Greg. Ainda na infância, Lesman foi diagnosticado com poliomielite. Na ginástica, encontrou uma forma de recuperar sua força e, a partir disto, não abandonou os exercícios físicos. Por sua experiência como atleta, começou a perceber que os resultados dos exercícios físicos apenas com o uso do corpo eram tão bons, né? A combinação do uso de barras e halteres, né? O que são halteres, né? Halteres são aqueles pesos de academia, né? Que a gente faz os exercícios, é chamado de halteres. Aliado ao levantamento de peso, ginástica, bicicleta e corridas, para ele parecia ser a melhor forma de conseguir resistência física e força muscular. Insatisfeito com a rotina estabelecida pelas academias e com os resultados para o seu caso, começou a desenvolver séries específicas de exercícios combinados, o que hoje conhecemos como CrossFit. No texto a seguir, iremos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de atividade física de alta intensidade. Vamos uma boa leitura. O que é o CrossFit, gente? CrossFit é uma metodologia de condicionamento físico criado com base em 3 pilares. São eles: movimentos funcionais. O que são movimentos funcionais? O que é a palavra funcionais? Funcional são movimentos que a gente já usa no nosso dia a dia. Então, são movimentos rotineiros do nosso dia a dia, como agachar, levantar, empurrar, né? Tracionar. Vamos lá. Movimentos funcionais, movimentos constantemente variados e movimentos de alta intensidade. São os 3 pilares do CrossFit. Apesar do receio de algumas pessoas em determinadas condições, qualquer indivíduo pode praticar esse tipo de atividade física, pois a intensidade do exercício é adaptada de acordo com as necessidades de cada praticante. Então, é claro que você tem que ter um profissional qualificado, né? Não é indicado você procurar sozinho, né? Um profissional qualificado para estar ajustando a aula para uma pessoa que, de repente, é sedentária e que está começando agora. Então, uma aula ajustada, não é a mesma aula para todos os níveis. Então, uma pessoa que é iniciante, uma pessoa que é intermediária, uma pessoa que é avançada, ela vai fazer uma aula ajustada às suas necessidades e características, tá? Vamos lá. Contudo, antes de iniciar o CrossFit,
é necessário passar por alguma avaliação médica para ter esse aval. Então, assim, geralmente o médico vai te passar um exame, né? Um eletro, um eco, em alguns casos um teste de esforço, para ver se você tem condições físicas de começar. Isso, na verdade, não é indicado nem só para o CrossFit, né, pessoal? Esse é o correto para qualquer atividade física. Você fazer um exame de coração, para ver como o coração está, fazer um teste de esforço, para ver se você está apto a iniciar uma prática de atividade física. Principalmente as pessoas de mais idade, os idosos. Principalmente. O que não quer dizer que um jovem, um adolescente, um adulto não tenha que fazer também esse exame, tá? Vamos lá. Basicamente, o CrossFit une em seus treinamentos exercícios de levantamento de peso olímpico, exercícios de ginástica olímpica, atividades que ajudam no condicionamento metabólico, como ciclismo, corrida, agachamentos ou remo, e exercícios feitos com o peso do próprio corpo do praticante, ou seja, sem material. Eu faço exercício com o peso do meu próprio corpo. Também conta com exercício realizado com cordas, bolas, pneus e elásticos. É recomendado para pessoas que buscam resistência física, resistência cardiorrespiratória, equilíbrio, potência, velocidade e força muscular. Essa aí são uma das capacidades físicas que a gente falou muito nas nossas últimas aulas, tá? Contribui para a perda de peso, crescimento muscular, quando o treinamento é mais voltado à intensidade. O nome CrossFit está relacionado à marca CrossFit Inc., que pertence ao idealizador dessa modalidade. Vamos lá. Deixa eu explicar isso a vocês. CrossFit, gente, é uma marca, é um nome dado aos exercícios de treinamento que tem muito correlação com o exercício funcional, né? O CrossFit é uma marca. Como assim uma marca? Você não pode abrir uma loja, um local de treinamento e falar e ofertar CrossFit. CrossFit é uma marca. CrossFit é o nome dado à marca. Você vai ofertar exercício de treinamento funcional, boxe de funcional. CrossFit é uma marca. Você tem que pagar a franquia, o aluguel desse nome, CrossFit. Você não pode abrir simplesmente um local e botar o nome CrossFit lá na porta, porque você tem que pagar pelo nome CrossFit. É pago. É uma franquia de nome, tá? Assim como o McDonald's. Você não pode abrir uma loja e falar que é McDonald's. Você tem que pagar por aquele nome, tá? Você não pode abrir um McDonald's assim, por conta própria. Você tem que pagar pela franquia. Assim é o CrossFit também. Vamos lá. O CrossFit é uma boa forma de colocar o corpo em movimento sem ter uma rotina monótona. Quem não consegue se adaptar à rotina repetitiva da musculação, ou quer ir além de exercícios aeróbicos, o CrossFit pode ser uma atividade estimulante. Porque o CrossFit é dinâmico, né? É parecido com o treinamento funcional, é dinâmico. Tem aquela mudança de exercício, cada dia você faz um tipo de exercício, vai trabalhar determinados grupos musculares. Não é tão monótono para uma boa parte das pessoas que não gostam, por exemplo, da musculação, né? Que fica ali, senta todo dia, faz meio exercício sentado, né? Tem gente que não gosta. Então, acha monótono, não tem motivação para ir à academia. Então, o CrossFit ele veio também para se dinamizar. As pessoas têm mais motivação a participar por ser algo mais dinâmico, né? Cada dia você vai treinar uma coisa diferente, não é como a musculação. Você vai fazer uma série, né, repetida. Aí, segunda, quarta e sexta vai treinar uma coisa. Terça, quinta e sábado vai treinar outra. Então, assim, são exercícios muito repetidos na academia. No CrossFit, não. No CrossFit é um pouco mais dinâmico. Vamos lá. Por exigir bastante resistência, o CrossFit também é utilizado no treinamento de profissionais como policiais, bombeiros e os militares do Exército. Essa prática é comum, principalmente nos Estados Unidos. As aulas de CrossFit duram em média 1 hora e são divididas em 3 partes: aquecimento, alongamento dinâmico e WOD, né? Que é a parte principal, né? Que é a parte que vão de fato para os exercícios, né? A nomenclatura é muita coisa em inglês, porque o CrossFit vem lá de fora, né? Então é muito comum. Durante o alongamento dinâmico, os alunos aprendem e aperfeiçoam alguns dos exercícios. No WOD acontece a execução dos exercícios de alongamento, mas de forma mais intensa e em tempos menores. Pilares do CrossFit, vamos lá. O CrossFit se baseia em 3 bases de exercícios. Eu até falei isso lá na cima, mas estou batendo na tecla para a gente não perder isso. Movimentos funcionais, alta intensidade e variação constante.
A base do CrossFit é essa, movimentos funcionais, ou seja, aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, alta intensidade, ou seja, vou fazer com velocidade alta, e variação. Varia o estímulo, varia o exercício, varia o movimento, tá? Movimentos funcionais, vamos lá, para vocês entenderem. Os movimentos funcionais são os que nos ajudam, os que nos ajudam, quase que não sai, no dia a dia. E por isso se baseiam nos grupos musculares que utilizamos para isso. São movimentos funcionais, aqueles que podem ser transferidos para tarefas do cotidiano. Quanto mais trabalha esses movimentos, maior será o desempenho no dia a dia com essas atividades. A gente já falou muitas vezes sobre treinamento funcional. Com os exercícios funcionais do CrossFit, algumas tarefas ficarão mais fáceis, como, por exemplo, levantar e agachar para pegar o objeto no chão, correr para pegar o transporte público e não ficar sem ar por isso, carregar compras do supermercado sem sofrer com o peso, subir e descer escadas tranquilamente, conseguir retirar ou guardar itens pesados em prateleiras altas, mudar móveis de lugar, entre outros. Então, isso aí é o funcional do nosso dia a dia. São coisas rotineiras que nós fazemos, movimentos que nós fazemos no dia a dia. Assim como o treinamento funcional, o CrossFit também vai propiciar um bom rendimento para as nossas tarefas funcionais. Alta intensidade. A alta intensidade, como se imagina, está associada aos exercícios que proporcionam maior queima de calorias, elaborados para se alcançar o melhor condicionamento físico. São eles que ajudarão o aluno a aprimorar suas aptidões, como capacidade cardíaca e respiratória, resistência, velocidade, potência, equilíbrio e todas as outras capacidades físicas, né, pessoal? Vamos lá, variação constante. A variação constante do CrossFit está relacionada ao grande leque de atividades que essa modalidade permite. Ou seja, grande leque de atividades, grande leque de exercícios, variações de exercícios. É uma forma de tornar o treino mais intenso, desafiador e quebrar a rotina que outras atividades possuem, como musculação e os exercícios aeróbicos. Então, tem essa variação que é bem legal, bem dinâmica. Alta intensidade, variação constante e movimentos funcionais trabalham juntos para conseguir alcançar as 10 capacidades físicas que o CrossFit busca. São elas: coordenação, equilíbrio, flexibilidade, agilidade, velocidade, potência, precisão, força, resistência cardiorrespiratória e resistência física muscular. Aí são 10 capacidades físicas que o CrossFit trabalha. Vamos lá, para que serve? O principal objetivo do CrossFit, assim como em outras atividades físicas, é a busca por um corpo mais saudável e a maior qualidade de vida. Ele serve para diversas finalidades, e quem determina isso é o próprio aluno. Algumas pessoas buscam no CrossFit uma atividade física que lhes proporcione bem-estar, resistência física, potência, velocidade, resistência respiratória e cardiovascular, entre outros benefícios. O CrossFit pode ser um aliado para ajudar no tratamento de algumas doenças, como colesterol alto, a obesidade, que melhoram quando aliados a uma vida menos sedentária. Também pode ser praticado por pessoas que queiram perder peso, pois é uma atividade mais intensa e com exercícios funcionais, o que acelera a queima de calorias, além de contribuir para o fortalecimento muscular. É claro, pessoal, que a gente sabe que para emagrecer não é só fazer atividade física, né? A gente precisa ter um controle da alimentação, buscar um profissional, um nutricionista, para estar acompanhando, calculando a sua alimentação. Um dos objetivos colocados dentro do CrossFit é o de fortalecimento e condicionamento do core. Lembrando do que é core, a gente já falou muitas vezes sobre isso. Core é a região de abdômen, né, coluna, quadril, lombar, essa região aqui, tá? Vamos lá. Os músculos que formam o centro de gravidade do nosso corpo. São estes: o músculo da região abdominal, lombar, que é a região das costas, pelve, que é a região do quadril. Pelve e quadril é basicamente a mesma coisa, só que a pelve é a parte mais interna do quadril. Eles são responsáveis por boa parte da sustentação e estabilização dos movimentos do corpo. O que sustenta? O que é estabilização? Por exemplo, para eu mexer o braço, eu preciso que tenha uma sustentação no abdômen. Para eu correr, eu tenho que estar com o abdômen sustentando, o quadril equilibrado, né? Então, eu preciso de sustentação e estabilização para me movimentar. Então, é uma área muito importante. São chamados os músculos estabilizadores, que ficam na região do core, quadril, abdômen, lombar.
Vamos lá. Quero começar a fazer o CrossFit. Como começar? O CrossFit pode ser praticado por qualquer tipo de pessoa, mas antes de iniciar os treinos, é recomendado que passe por uma avaliação médica de um profissional de educação física. Foi aquilo que a gente falou no início. Certamente, pessoas já praticam algum esporte ou atividade física e, consequentemente, apresentam maior resistência, demonstram uma maior adaptação à rotina do CrossFit. No entanto, isso não exclui as pessoas que são sedentárias ou iniciantes. Portanto, para começar, primeiro conheça um pouco mais sobre como funciona o CrossFit e os resultados que você pode ter com esses treinos. Então, pessoal, é claro que uma pessoa que é ativa fisicamente, ela vai ter muito mais facilidade para iniciar a prática do CrossFit. Isso não quer dizer que uma pessoa iniciante ou sedentária não possa começar. Vai ter que se conversar com o professor para ele estar ajustando uma aula adequada ao seu nível de condicionamento físico, que no caso do iniciante aí, do sedentário, é bem baixo. É importante conhecer o seu corpo e seus limites antes de começar e conversar com os instrutores sobre suas dificuldades, esclarecendo todas as dúvidas. Na maioria dos lugares, é possível marcar de fazer um treino experimental, ou seja, uma aula experimental. Se você está curioso para saber como se sairá no CrossFit, busque fazer uma aula e conhecer a dinâmica dos exercícios e dos professores. Importante também prestar atenção à assistência dos instrutores, para que você não se machuque com os exercícios. Tenha sempre a supervisão de um dos professores. Por fim, respeite seus limites e entenda que os resultados são conquistados pouco a pouco. É fundamental não ter um espírito competitivo ou comparativo com outros praticantes, quando se trata de exercícios físicos de alta intensidade, como o CrossFit. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua característica, não se compare com ninguém, tá? Cada um tem a sua evolução, o seu determinado tempo. Nós somos seres humanos diferentes, com suas características individuais. Somos singulares, né? Nós não somos iguais a ninguém. Qualquer pessoa pode praticar? É uma pergunta muito comum. De acordo com o que cita os manuais disponibilizados pelos criadores de CrossFit, essa é uma modalidade que pode ser praticada por qualquer tipo de pessoa, de diferentes idades e condicionamento físico. As necessidades de uma pessoa comum, dessa forma, são colocadas ao lado das necessidades de atletas olímpicos, tendo como principal diferença apenas o grau de dificuldade do exercício. Tá? Todas as pessoas precisam de exercícios físicos para ter uma vida mais saudável. E o CrossFit é uma forma de colocar o corpo em movimento, ganhando resistência, força muscular, equilíbrio, entre outros benefícios. No entanto, é preciso compreender que um atleta terá maiores cargas do que uma pessoa iniciante, ou do que uma pessoa que sofra de algumas limitações físicas maiores. Para começar a praticar o CrossFit, assim como outras atividades, é preciso antes passar por uma avaliação médica. Já é a terceira vez que eu falo isso, mas é para ficar bem claro isso para vocês. Vamos conhecer um pouquinho dos riscos. O CrossFit, ao mesmo tempo que é considerado um exercício da moda e que arrasta novos adeptos a rodo para os boxes de treinamento, também possui muitos críticos. Um dos pontos negativos citados é a possibilidade de o CrossFit ser uma modalidade perigosa, que aumenta os riscos de lesões. Alguns estudos e falas de profissionais de educação física mostram que o CrossFit proporciona a mesma chance de lesões quanto qualquer outra modalidade esportiva. Por outro lado, outros especialistas defendem que a intensidade dos treinos, quando aliada a uma ausência de bons instrutores e a prática inadequada dos movimentos, aumenta as chances de lesões. Ou seja, é um exercício de alta intensidade. Assim como qualquer outro treino de alta intensidade, as chances de lesão são muito grandes. Quando aliada a instrutores, ou seja, profissionais, professores, instrutores, que não têm um bom acompanhamento, que não dão a devida observação, que não façam as devidas correções na prática do exercício, aumenta a chance. Além de você praticando o movimento errado, também aumenta a chance da lesão. Aumenta as chances das lesões. Vamos lá, isso é fato. Os danos listados incluem comprometimento de articulações, lesões musculares provocadas pela exaustão do exercício físico. Há também a preocupação de que o CrossFit possa provocar rabdomiolose, uma doença onde as células musculares são danificadas pelo volume e intensidade alta dos exercícios. Nessa condição, os tecidos se rompem e há uma liberação do conteúdo das células musculares na corrente sanguínea. Como evitar lesões? O medo de sofrer lesões no CrossFit é compreensível, mas não deveria ser frequente. Assim como em outras atividades,
O risco dos alunos sofrerem uma lesão existe, mas pode ser prevenido. Para isso, é preciso prestar atenção em alguns fatores considerados as principais causas de lesões de crossfit. Vamos lá, vamos ver a diferença entre crossfit e treino funcional. É comum que algumas pessoas confundam esses dois tipos de atividade física, pois o crossfit é uma modalidade funcional. Contudo, apesar do crossfit ser um treino funcional, nem todo treino funcional é crossfit. Para que um treino possa ser considerado crossfit, ele deve ser muito mais do que funcional. É preciso ter um treino de alta intensidade e ter uma avaliação constante de exercício. Outra diferença são as aptidões que o crossfit estimula, tais como flexibilidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e outras capacidades que visam o melhor condicionamento físico que o aluno possa atingir. No treino funcional, a variedade de exercício é bem menor ao do CrossFit. Existe uma rotina maior. Além disso, o uso da marca CrossFit só pertence a quem possui certificado e anuidade, ou seja, quem paga anualmente, como já falei lá em cima, a licença. Isso significa que existem algumas academias que se apropriam do nome CrossFit para atrair mais pessoas, pois sabe-se que é uma atividade em alta. Antes de entrar em algum box para treinar, busque saber se os coaches, chamados de coach, né? Por ser coaches são os treinadores. Por ser uma atividade lá de fora, são chamados de coach. Então, são professores de educação física que ainda fazem um treinamento por fora, se especializando na modalidade de CrossFit, tá, pessoal? Não é qualquer professor de educação física que pode dar CrossFit. Vamos lá, voltar aqui. Antes de entrar em algum box para treinar, busque saber se os coaches possuem certificado para não cair em crossfits falsos, crossfits fakes. É comum que algumas pessoas confundam esses dois tipos de atividade física, pois o crossfit é uma modalidade funcional. Contudo, lembrando, apesar do crossfit ser um treino funcional, nem todo treino funcional é crossfit. O crossfit é de mais intensidade, com mais variações. Tá, pessoal? Então, basicamente isso. Isso aqui fala novamente a mesma coisa. Fiquem tranquilos. Espero que tenham gostado da aula. Deixa eu aqui interromper o compartilhamento para a gente encerrar a aula. Então, pessoal, esse foi o conteúdo dessa semana. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.